Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Espírito Santo que nos conceda participar da comunhão dos santos e professarmos a alegria de saber que não estamos sozinhos, porque somos acompanhados pelo Senhor, pela nossa bondosa Mãe, a Virgem Maria, por São José, seu esposo, por todos os santos e por todos os nossos irmãos como membros da Igreja, assim seja. Amém. Meus irmãos, após termos professado que cremos na Igreja Católica, cada cristão acrescenta que crer na comunhão dos santos, ou na Igreja que é a comunhão dos santos, que é a Assembleia de todos os santos. Vamos começar esse artigo da fé, vendo inicialmente, no parágrafo de número 948, o significado deste artigo. O termo comunhão dos santos tem, pois, dois significados intimamente interligados: comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. O Catecismo da Igreja Católica aqui nos recorda que a comunhão dos santos ela deve ser entendida sob duas modalidades, ou seja, duas realidades: a comunhão das coisas santas e a comunhão entre as pessoas santas. Então, para auxiliar-nos na fé, a comunhão nas coisas santas nos oferece os sacramentos, especialmente a Santa Eucaristia. Agora, de fato, meus irmãos, a comunhão dos santos não é somente a união entre os santos, mas também a comunhão das coisas santas. É por isso que a liturgia, sabendo desta realidade, nos ensina que as coisas santas devem ser dadas aos santos. O ato mais agradável e o ato mais sublime é recebermos a Santíssima Eucaristia. E quando, como igreja, oferecemos a intenções na comunhão eucarística pelos cristãos no mundo inteiro e pelas almas do purgatório, isso faz com que possamos usar, através deste meio, a caridade fraterna. E a oração e os méritos que adquirimos por nós na Eucaristia podem beneficiar o mundo inteiro por causa de todos os méritos dos santos, da Virgem Maria e da paixão de Jesus na sua cruz. É isto que atrai as graças de Deus, beneficiando todas as almas, tanto as daqui da terra, quanto as do purgatório. E este dogma de fé que professamos, ele está fundamentado em um dos trechos do Catecismo, no parágrafo 947, que diz: uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. A Igreja, meus irmãos, ela compara a comunhão dos santos a um corpo humano. São Paulo, ele vai nos dizer que o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Conforme nós vemos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12.
Isso nos faz relembrar que desde os primórdios da igreja, os cristãos interpretam essa passagem de São Paulo no sentido da comunhão dos santos. É por isso que os padres ensinam que a igreja é a comunhão de todos os santos, no céu, na terra e no purgatório, de todos os recantos do planeta, de todas as línguas e de todos os povos. E todos os domingos na Santa Missa, ou quando começamos a recitação do Santo Terço, nós professamos crer na comunhão dos santos. E essa comunhão é um dogma de fé usado desde o princípio dos séculos do cristianismo. E isto permite, por exemplo, que possamos oferecer os auxílios espirituais aos cristãos que estão, por exemplo, lá em outros países, em outros lugares distantes, milhares de quilômetros. Essa doutrina da nossa fé, meus irmãos, ela explica assim que os membros da igreja espalhados pelo mundo inteiro, embora não se conhecendo, estão unidos por um vínculo espiritual que supera e transpõe o tempo e a distância. A comunhão dos santos nos une assim de tal maneira que nossos atos e nossas intenções podem influenciar na fidelidade ou na infidelidade de nossos irmãos na fé, tanto nessa vida presente, quanto na passada e até na futura. Quando nós praticamos as virtudes em nossas vidas, isso faz com que sejamos verdadeiros, assim, para-raios, da graça de Deus, beneficiando assim toda a Igreja Universal. Um único ato de generosidade, de virtude ou de abnegação pode tornar-se um auxílio para alguém que se enveredou pelo pecado. Assim como também um ato pecaminoso pode ter consequência nos membros que formam o corpo místico da igreja. Então, como cristãos, a nossa verdadeira comunhão é inicialmente com Deus e também com os nossos irmãos. E esses laços de comunhão, eles não acabam quando terminam nossos dias aqui na Terra. O mistério de amor do Senhor nos une à Santíssima Trindade e a todos os nossos irmãos de fé, de maneira que se prolonga na outra vida. Isso que eu estou dizendo não é coisa da minha cabeça. É o que a igreja nos ensina através do catecismo. E com relação a isso, o catecismo, no seu parágrafo de número 954, nos ensina sobre os 3 estados da igreja. Você vai ver lá nesse parágrafo que ela nos ensina o estado da igreja militante, o estado da igreja padecente e a igreja triunfante. Ou seja, a igreja militante é a igreja aqui peregrina, em vida, a padecente é a igreja do purgatório e a triunfante é aquela que se encontra já lá nos céus, a igreja celeste. Então, meus irmãos, nós cremos na comunhão de todos os fiéis que morreram em Cristo, tanto dos que peregrinam aqui na terra, dos que já morreram e que ainda se purificam, e daqueles também que já gozam da bem-aventurança no céu, formando todos juntos uma só igreja. Então, a comunhão entre esses 3 estados da igreja tem uma característica essencialmente eucarística. Com relação a isso, veja o que ensina-nos o nosso irmão Santini
no primeiro parágrafo de seu livro, na página 42. Ele escreve no seu livro: era muito fácil para os primeiros cristãos ver a igreja como um corpo que incluía entre seus membros os cristãos já falecidos. Afinal, celebravam a Eucaristia sobre seus ossos. Os primeiros altares, muitas vezes, foram túmulos. Por isso mesmo, hoje, em nossos altares fixos, a pedra da ara contém fragmentos de ossos dos mártires primitivos. Então, esses escritos do nosso irmão Santini nos faz perceber que a Eucaristia é o maior sinal e o maior elo de comunhão dos santos. É nela que nós estamos unidos e é ela quem nos faz esperar o tesouro do céu até o fim. É também isso, meus irmãos, que nos ensina o Papa Emérito Bento XVI, quando ele diz que a Eucaristia nos faz unidos uns aos outros e a Cristo, à Igreja e ao céu. Nós podemos receber a ajuda daqueles que já morreram e foram salvos e gozam já da glória de Deus. Eles podem interceder por nós. Meus irmãos, como eles desejam que peçamos a sua intercessão. É por essa razão que a Igreja crê e confessa esta relação com os céus na devoção e intercessão dos santos. Assim também seremos nós um dia na esperança de que, quando formos salvos, poderemos auxiliar do céu, intercedendo pelos nossos parentes, nossos irmãos e amigos aqui da terra. A comunhão dos santos aplica-se ainda às almas daqueles que se encontram no purgatório, pois essas almas esperam ser purificadas de suas faltas para poderem entrar no convívio eterno de Deus e com os santos. As almas do purgatório, elas já não podem adquirir méritos porque o tempo de merecer é a nossa vida neste mundo. Mas elas podem receber o auxílio de nossas orações, nas quais pedimos a Deus que o seu amor penetre nelas, acabando assim ou eliminando todo o resquício de apego ao pecado que nelas tenha permanecido ao passarem desta para outra vida. Nós cremos que a purificação de nossos irmãos que se encontram no purgatório pode ser abreviada pelas nossas orações. Por isso que nós rezamos por elas. Então não há fronteira para o amor quando ele nasce da comunhão com Deus. Meus irmãos, conta-se que certa vez um homem foi feito prisioneiro de seus inimigos e ele foi conduzido a um lugar muito distante da sua pátria. E como passava o tempo e a sua mulher via que ele não voltava do cativeiro, pensando que ele estivesse morto, oferecia sacrifícios por ele todas as semanas. E todas as vezes que a sua mulher oferecia sacrifício pela absolvição da sua alma, da alma do seu esposo, outras almas eram libertas do seu cativeiro. E quando mais tarde o seu esposo regressou, ele contou com admiração à sua esposa como as correntes que o prendiam no calabouço se soltavam sozinhas, por si sós, em determinados dias da semana. E a sua mulher, ao considerar os dias e as horas em que isso acontecia, ela recordou e reconheceu que o seu esposo
ele ficava livre quando ela oferecia pela sua alma a Santíssima Eucaristia. Meus irmãos, com essa história, muitas correntes se quebram todos os dias graças às nossas orações e a dos outros. E com relação a esse assunto, vamos ver o que ainda nos diz o parágrafo 947 do Catecismo. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Como se vê, a comunhão entre os membros do povo de Deus não é extinta com a morte. A morte, ela não interrompe assim a comunhão, especialmente entre aqueles que pertencem ao corpo místico de Cristo. Ao contrário, meus irmãos, o amor fraterno, ele é liberto das falhas devido ao pecado na outra vida, o que faz esta união muito mais forte. Deus que gera esta comunhão, ele proporciona aos santos no céu o conhecimento de nossas necessidades para que eles possam interceder por nós como intercederiam se estivesse aqui na terra. Daí, ser possível orarmos aos irmãos que já estão na glória do céu para que intercedam, obtendo para nós as graças que nós necessitamos. O parágrafo de número 950 nos diz que a comunhão dos santos é a comunhão realizada pelos sacramentos. O próprio Jesus, meus irmãos, ele venceu o pecado. Nos remiu assim da escravidão do demônio e nos deixou a graça, nos deixou os meios necessários para nos ajudar a sermos santos. Nos deixou os sacramentos, nos deixou a sua palavra, a palavra de Deus, a oração, a valorização dos sofrimentos, do trabalho, da família e muitas outras. O parágrafo 956, tratando sobre a intercessão dos santos, ensina que, pelo fato de os habitantes do céu estarem unidos mais intimamente com Cristo, consolidam com mais firmeza na santidade toda a Igreja. No céu, meus irmãos, os santos sabem, através da comunhão com Deus, de nossas condições aqui na terra. A felicidade deles no céu consiste justamente em compreender a Deus. E eles participam da comunhão e do interesse de Deus por nós. Ao contrário de que muitos pensam, Deus não é indiferente ao que está acontecendo a seus filhos. Nós podemos invocar os santos e eles podem ouvir as nossas preces. Podem ouvir as nossas preces, diácono. Mas como? É claro que os santos, eles não são oniscientes e nem onipresentes. Mas no céu, todos os seus desejos razoáveis são satisfeitos pelo poder de Deus. É claro, meus irmãos, que é razoável que eles desejem conhecer os pedidos que são dirigidos a eles. Então Deus, ele permite que conheçam as nossas preces. Como eu dizia há pouco, o tempo e a distância não são empecilhos. Por mais secretas que sejam, eles conhecem as nossas preces. Eles querem nos ajudar em todas as nossas necessidades.
Então, que fique bem claro para nós que o santo intercede diante do Senhor, mas é Deus quem concede ou não aquilo que nós pedimos. Nós precisamos conhecer a vida dos santos e precisamos invocá-los em nossas necessidades continuamente. É convincente, meus irmãos, aquele testemunho de Santa Teresa, que era muito devota de São José. Em sua autobiografia, ela escreveu que a outros santos parece o Senhor ter dado graças para socorrer numa determinada necessidade. Ao glorioso São José, ela tinha experiência que eles socorrem em todas. Então, como disse, os santos têm influência junto de Deus. E essa influência, ela está à nossa disposição. E torna-se efetiva por meio da oração. Agora, infelizmente, quem não crê nisso, que a igreja ensina, deixa de receber muitas graças, como nos diz o Santinho no seu livro, né? Só não entra quem não estende a mão. Se você sabe as palavras, pequenas palavras, mas de muita sabedoria do nosso irmão. Só não entra quem não estende a mão. Finalizando essa reflexão, eu não poderia deixar de fazer memória à Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Ela que é o modelo incomparável da comunhão em Jesus Cristo. A sua maternidade e a sua intercessão por nós ocupam um lugar especial na comunhão dos santos. Nela, meus irmãos, tudo é comunhão. Tudo é comunhão por quê? Porque nela o amor de Deus é vivo. Deus habita nela em plenitude. A ela devemos dar a nossa gratidão e confiança de que vela incansavelmente por nós, pois ela viveu a comunhão. Ela recebeu e entrou para sempre na comunhão com seu Filho. Somente Nossa Senhora sabe nos ensinar a vivermos a comunhão dos santos nesta vida. Somente ela nos ensina a amizade com o céu e também a solidariedade com os que estão no purgatório, esperando o grande momento de contemplarem a face de Deus. As almas do purgatório, dediquemos nossas orações de sufrágio e especialmente a celebração da Santa Missa. Tudo, meus irmãos, é fruto da inesgotável graça de Deus que faz do amor o vínculo que permanece para sempre. A comunhão dos santos, ela torna a Igreja universal, por isso é que ela é católica. Se cada um de nós viver compenetrado deste artigo de fé, nós poderemos fazer maravilhas na ordem da graça. Nós poderemos converter povos, auxiliar os santos e os cristãos perseguidos. A fé na comunhão dos santos põe em minhas mãos, nas suas, em nossas mãos, um verdadeiro tesouro das graças de Deus. Que Ele te abençoe, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.